Pedro Duran, como o Theo estava falando, a gente estava falando também com o Rajão antes, isso já foi explorado politicamente contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É um tema que guiou a eleição, guia a polarização política aqui na capital paulista, na figura ali de Guilherme Boulos, que foi adversário do prefeito, o principal adversário. Esse tema apareceu várias vezes. Como que o prefeito está reagindo? Você que tem conversado aí com ele e está acompanhando de perto esse assunto? Bom dia de novo. Oi, bom dia, Clarissa, Theo e quem acompanha a gente. O prefeito Ricardo Nunes disse que vai mandar, aliás, já enviou um WhatsApp para o ministro Flávio Dino, na expectativa de que o ministro pudesse respondê-lo para que eles conversem sobre o assunto. Isso porque na avaliação do prefeito não fica claro na decisão que o ministro teria tido compreensão sobre as regras que regem hoje o serviço concessionado de cemitérios na cidade de São Paulo. Vou pegar aqui exatamente a fala do prefeito Ricardo Nunes, eu conversei com ele agora há pouco para justamente trazer um pouco desse olhar aqui para vocês, Clarissa, e ele inicia a fala dele falando especificamente sobre o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que foi quem moveu a ação. E ele diz, não precisa falar mais nada, né? Se referindo a um partido que é da oposição de esquerda a um prefeito que é alinhado com a direita. E aí ele avisa, o contrato de concessão já garante preços antes da concessão, preços de 2019. Com a concessão, o preço do funeral social tem 25% de desconto. E a concessão manteve a gratuidade para os pobres, que estão no Cade Único. Temos 1.680.000 famílias, isso diz o prefeito. Na verdade, essa concessão, ela incorporou essa gratuidade para as pessoas que não têm condições de pagar por um velório, por um sepultamento, por uma obrigatoriedade colocada pelo Tribunal de Contas do município. O TCM suspendeu essa licitação, essa concessão, esse processo de privatização, não uma, nem duas, nem três, mas 6 vezes, por problemas que o processo tinha ao longo da sua concepção. Ainda assim, há problemas no processo de concessão que acabaram resultando num serviço que muitas vezes é feito a despeito daquilo que desejariam as famílias que perdem um ente querido. Eu visitei os cemitérios várias vezes nos últimos meses e há problemas que vão desde a zeladoria, como corte de mato, tem cemitérios que tem cavalo no meio do cemitério, passagem aberta para uma comunidade, muros despedaçados, ou seja, da ordem da zeladoria, banheiros mal cuidados, até problemas relacionados à tarifa, como a falta de transparência em relação à gratuidade. As concessionárias precisam, por contrato e pelo edital de concessão, colocar uma placa visível com letras grandes informando que os cemitérios têm que garantir a gratuidade para as famílias que não podem pagar. E isso em muitos lugares não é feito. Então é bom que se diga que há muito que se resolver ainda no que diz respeito ao serviço que está sendo prestado para a população da cidade de São Paulo. Sobre isso ainda, queria trazer mais uma informação, porque tanto o Tribunal de Contas do município quanto a Câmara de Vereadores preparam novas fiscalizações sobre os cemitérios para poder avaliar, depois de pouco mais de um ano de concessão, essa concessão começa em março, e aí a gente vai completar agora em março de 2023, né? A gente vai completar em março de 2025 2 anos de concessão. E tanto a Câmara quanto o Tribunal querem fazer antes disso um balanço para saber como os serviços estão. E já há problemas identificados pelos dois lados, tanto pela Câmara quanto pelo Tribunal. A Câmara deve aprovar nesta quarta-feira um requerimento na Comissão de Política Urbana. Conversava com o presidente da comissão, vereador Rubinho Nunes, que está convidando os outros vereadores para poderem ir fazer uma fiscalização in loco nos cemitérios para expor essas feridas abertas nesse serviço concessionado. Enquanto o Tribunal de Contas do município também se reúne na quarta-feira de manhã e nessa reunião pode deliberar novas medidas a serem tomadas em relação aos cemitérios. Então, o prefeito Ricardo Nunes defende a concessão, porque sem a concessão a gente voltaria para aquele modelo antigo, que é o modelo em que as pessoas eram extorquidas frequentemente nos cemitérios. Elas eram extorquidas de verdade. Tinha até os papa-defuntos, que a gente chamava aqui em São Paulo, que eram pessoas que se valiam desse comércio ilegal ali de jazigos e tudo mais para extorquir as famílias enlutadas. Mas
a concessão ainda assim tem problemas e os problemas precisam ser corrigidos. Então, importantíssima essa informação que o Theo traz, porque a partir do momento que isso vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal, não se discute mais a concessão dos cemitérios de São Paulo, se discute este tipo de serviço para o Brasil. Aliás, separei dois trechinhos da decisão do Flávio Dino para a gente mostrar rapidamente aqui, que ele fala especificamente desse serviço. Primeiro, ele diz assim: a morte de um brasileiro não pode estar acompanhada de exploração comercial de índole aparentemente abusiva, conforme se extrai das inúmeras reportagens acima citadas, porque na decisão, no pedido do PCdoB na decisão, eles citam várias delas. E o segundo trecho, vamos mostrar para destacar o que falou o ministro Flávio Dino nessa decisão. Pelo menos nesse momento processual, visualizo que as práticas mercantis adotadas pelas concessionárias atentam contra os preceitos constitucionais acima elencados, razão pela qual devem ser obstacularizadas. Ou seja, está aparecendo aí, está surgindo aí um debate nacional sobre serviços concessionados que não passa apenas pelos cemitérios, mas por outros serviços importantes como água, luz e que diz respeito à dignidade humana daqueles que precisam do serviço que o Estado tem obrigação de oferecer e que muitas vezes não tem como pagar.